glicopeptídeos são uma classe de drogas para a cobertura de gram-positivos. A vancomicina e a teicoplanin são as duas representantes principais dessa classe. Essa classe é muito importante para o tratamento de gram-positivos do ambiente hospitalar. Algumas infecções comunitárias por gram-positivos, essas duas drogas também cobrem, especialmente quando já há exposição a outros antimicrobianos e não há resposta clínica. Então eu posso utilizar essas drogas, por exemplo, para uma infecção de pele, quando eu já usei outras drogas e eu não obtive resposta. Uma outra utilização da vancomicina é para o tratamento da colite pseudomembranosa por Clostridium difficile. Nós utilizamos a vancomicina por via oral nessa condição. Os glicopeptídeos são utilizados também em casos de alergia à penicilina, e eu preciso tomar cuidado principalmente quando eu tenho um MIC alto para vancomicina, porque os pacientes estão mais sujeitos a falhas terapêuticas. Vou relembrar aqui o que eu já comentei quando a gente discutiu as penicilinas, que se o micro-organismo é sensível à oxacilina, o agente mais potente é a oxacilina. Então eu não devo usar a vancomicina ou a teicoplanina para tratamento dessas bactérias. Aqui eu tenho em uma forma esquemática a evolução das drogas, dos antimicrobianos que nós usamos e o desenvolvimento de resistência. Então, primeiramente eu tinha o Staphylo aureus, eu tratei ele com penicilina, aí o Staphylo aureus foi selecionando resistência e surgiu o Staphylo aureus resistente à penicilina. Eu desenvolvi a meticilina e dei a meticilina, que é a oxacilina, né? Dei a oxacilina, e aí o Staphylo aureus selecionou resistência e surgiu o Staphylo aureus resistente à meticilina, que a gente usa essa sigla, MRSA, ou Staphylo aureus oxa resistente, né? A gente também tem esse nome. Eu desenvolvi então o glicopeptídeo, dei a vancomicina, e a partir daí eu tenho o desenvolvimento de resistência com o surgimento de 3 agentes que têm resistência à vancomicina. O Staphylo aureus resistente à vancomicina ou aos glicopeptídeos, o Staphylo aureus intermediário à vancomicina ou glicopeptídeos e o Enterococcus resistente à vancomicina. Os eventos adversos mais comuns da vancomicina são a presença de febre, calafrios e flebites associadas ao período de infusão. Existe uma síndrome que nós chamamos de síndrome do pescoço vermelho ou síndrome do homem vermelho, está relacionada à infusão de vancomicina. Para tratar essa síndrome, nós devemos diluir a droga e infundir em aproximadamente 1 hora, ou seja, a gente diminui a velocidade de infusão. Outro evento adverso da vancomicina importante é a nefrotoxicidade. A teicoplanina, por sua vez, possui eventos adversos mais brandos e, inclusive, a nefrotoxicidade é um pouco mais branda. Outra classe de drogas são as oxazolidinonas. A principal droga em uso é a linezolida. A linezolida é usada para tratar gram-positivos do ambiente hospitalar. Ela é uma alternativa aos glicopeptídeos, principalmente quando a penetração nos tecidos é equivalente ou é melhor, por exemplo, em pulmão, em sistema nervoso central e em trato urinário. Ela é usada, então, para tratar os micro-organismos que desenvolveram resistência à vancomicina ou aos glicopeptídeos, mas ela não é liberada para a utilização em infecções de corrente sanguínea. Os eventos adversos mais graves estão relacionados principalmente à mielotoxicidade, leucopenia e plaquetopenia. Uma droga mais recente para o tratamento de gram-positivos é a daptomicina. A daptomicina ela é uma alternativa também tanto aos glicopeptídeos quanto à linezolida. Ela é usada, então, quando eu tenho resistência a esses agentes ou quando a penetração nos tecidos também equivale ou é melhor. Por exemplo, em casos de endocardite, em casos de infecção de pele e partes moles, em bacteremias e em osteomielite. Uma coisa importante da daptomicina é que ela é contraindicada em infecções pulmonares, porque ela é inativada pelo surfactante pulmonar. O evento adverso mais importante da daptomicina é a elevação da creatinoquinase, e por isso ela deve ser sempre monitorizada. Falando um pouco sobre infecções de comunidade, principalmente, nós temos algumas classes aí mais importantes. A primeira delas são os macrolídeos,
cujos principais representantes são a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina. Essa classe ela possui amplo espectro para micro-organismos comunitários. Ela é a primeira escolha para tratamento de bactérias atípicas, como o micoplasma, a clamídia e a legionela. Ela possui boa penetração em tecidos respiratórios e em trato genital, e ela é uma opção na alergia à penicilina. Ela é uma classe que é muito bem tolerada e os eventos adversos são mais gastrointestinais. Outra classe para tratamento de agentes comunitários, principalmente, são as quinolonas. As quinolonas, elas são derivadas lá da década de 60, a descoberta do ácido nalidíxico. Com a adição de flúor nas quinolonas, então a partir de 1980, nós desenvolvemos então as fluoroquinolonas. As fluoroquinolonas, os representantes principais são a norfloxacina e a ciprofloxacina. E a partir da década de 90, nós tivemos um aumento do espectro com as novas quinolonas ou as chamadas quinolonas respiratórias, que são principalmente a levofloxacina e a moxifloxacina. Existia uma outra quinolona respiratória que era a gatifloxacina, mas ela foi retirada do mercado porque ela alterava o metabolismo dos glicídios. As quinolonas são uma classe que possui um amplo espectro para micro-organismos comunitários. E elas têm uma boa ação principalmente contra a Pseudomonas aeruginosa, especialmente a ciprofloxacina, e contra as enterobactérias. Uma característica importante da ciprofloxacina é que ela não possui ação para Streptococcus. Então eu não posso utilizar a ciprofloxacina para tratar infecções de pele e não posso utilizá-la para tratar pneumonia, porque o principal agente de pneumonia é o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo. Entre os eventos adversos, os principais são os eventos relacionados ao trato gastrointestinal e pode ocorrer também neuropatia periférica irreversível. Um outro evento adverso importante, na verdade, ele acaba sendo uma contraindicação para o uso dessa droga em criança. Ela provoca artropatia e erosões de cartilagem e altera o crescimento ósseo. Ela é contraindicada em crianças menores de 12 anos. Uma terceira classe mais importante de tratamento de infecções comunitárias são os aminoglicosídeos. Os principais representantes são a amicacina e a gentamicina. Eles possuem um amplo espectro para micro-organismos comunitários e também possuem alguma ação para gram-negativos do meio hospitalar. E eles são uma boa alternativa para serem usados como associações, especialmente em associação com beta-lactâmicos. Eles concentram bem, sobretudo em trato urinário e em corrente sanguínea. Algumas enterobactérias produtoras de carbapenemase só mantêm sensibilidade aos aminoglicosídeos, então nessas situações eles devem ser utilizados. O grande problema dos aminoglicosídeos é em relação aos seus eventos adversos. Nós temos um potencial muito grande de nefrotoxicidade, que é reversível, e ototoxicidade, que é irreversível. Portanto, os aminoglicosídeos devem ser usados com cautela, mas são boas opções para os tratamentos indicados. Passando para o grupo de anaeróbios, nós utilizamos principalmente duas drogas, a clindamicina e o metronidazol. O metronidazol ele é um nitroimidazólico que é utilizado para tratamento específico de anaeróbios e ele é a primeira escolha no tratamento da colite pseudomembranosa por Clostridium difficile. O metronidazol nessa situação ele é dado por via oral e ele não tem grandes eventos adversos. Já a clindamicina, além da ação para anaeróbios, ela possui também uma ação para gram-positivos de comunidade. E isso faz com que ela seja uma boa opção para algumas infecções de comunidade, como infecções de pele e partes moles, infecções em tecidos respiratórios ou infecções de vias respiratórias, infecções intraabdominais e osteomielites ou infecções relacionadas a partes moles do aparelho musculoesquelético. Ela também é uma alternativa em alérgicos à penicilina. E ela também tem poucos eventos adversos, o principal é diarreia, mas ela propicia o aparecimento de colite pseudomembranosa pelo Clostridium. Outra classe de drogas que existe para tratamento de infecções geralmente comunitárias são as sulfonamidas ou mais comumente chamadas de sulfas.
As sulfonamidas, os dois representantes principais são o sulfametoxazol trimetoprima e a sulfadiazina. Existe também uma outra classe de drogas, cujo principal representante é o cloranfenicol, que também é ainda utilizado, acaba sendo guiado por culturas, porque ele possui um evento adverso muito grave, que é anemia plástica, e no bebê ele causa síndrome do bebê cinzento. Então ele é pouco utilizado, embora é uma droga muito boa e o evento adverso é muito raro. Além de todas essas classes que nós apresentamos, existem diversas outras classes e constantemente nós temos o desenvolvimento de novas drogas. Aqui nós apresentamos alguns exemplos de novas drogas que estão sendo desenvolvidas e algumas até já em uso. Para finalizar, eu vou apresentar para vocês os principais mecanismos de ação dessas drogas, dessas classes que a gente acabou de apresentar. Então, esse esquema ele apresenta os principais mecanismos de ação para cada uma das classes. É importante a gente saber os mecanismos de ação dos antimicrobianos, porque sabendo o mecanismo de ação, a partir daí, eu vou saber como eu uso ele e como a bactéria faz para desenvolver a resistência a ele. Essa foi a apresentação das principais classes. É um conteúdo muito extenso para ser apresentado. Cada classe poderia ser uma aula, né? Uma videoaula, mereceria uma videoaula, mas eu acho que é um bom resumo das classes de antimicrobianos.